Olá, irmãos e amigos, né? Estou em casa hoje, descansando um pouco, chovendo lá fora. Claro, ainda não está chovendo aqui dentro, mas eu estou aqui em casa lendo um pouquinho, né? Procurando ler coisas interessantes, a Bíblia, por exemplo, alguns textos, algumas coisas que alguns irmãos publicam, não é? E eu vendo recentemente, acho que desde ontem, uma certa discussão sobre animais, né? Eu gosto muito de animais. E aí um irmão muito amado foi, por causa de uma pergunta, respondeu algo e as pessoas às vezes não concordam muito com a resposta e diz que a pessoa não, né, às vezes até no tom de brincadeira, não gosta de animais. Essa não é a verdade, eu não creio que seja isso, de forma nenhuma, até porque ele já respondeu isso. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: eu fui criado no meio de animais, eu nasci perto de um curral, né? Eu nasci do lado de um curral, né, numa casinha muito simples, e a minha mãe sempre tinha um cuidado, eu já estava caminhando, sempre tinha um cuidado, ela guarda ainda uma canequinha verde que ela tem lá, que ela tirador de açúcar dela, onde ela colocava café com açúcar dentro daquela xícara. E eu, com 2 anos, já caminhava para o curral com aquela xícarazinha com café e meu pai lá exprimia da vaca, né, da teta da vaca, tirava ali dentro, caía toda aquela espuma em volta ah, ali daquele café. Era muito bom. Eu me lembro disso, eu me lembro do sabor. Né? Então eu sempre gostei muito de animais. Criado no meio de cavalos, candeei boi para arar a terra quando eu tinha 7 ou 8 anos, candeei boi, vocês não sabem nem o que é isso, né? Candear boi. O que é candear boi? Candear boi é ficar na frente dos bois chamando o boi para andar. Não é? Isso é candear boi. Meu pai lá atrás segurando o arado, né? Tinha que segurar nos dois cabos bem firme. Você não pode perder o foco da linha do arado, né? E existe uma passagem que fala sobre isso, né? Quem bota a mão no arado não deve olhar para trás para não perder exatamente essa linha. E eu fiz isso, eu já fiz isso. Creio que esse irmão, inclusive, talvez tenha feito isso também lá para o lado de Goiás, quando foi morar lá. E eu sempre aprendo muito com ele. E tem sido um privilégio muito grande ler os textos, ver os vídeos, né? A gente tem aprendido muito. Eu agradeço muito pela vida dele, oro sempre por ele. Nós oramos aqui em casa por ele, pela vida dele, porque tem sido um privilégio muito grande ainda ter alguém que fala as verdades de Jesus e fala sobre o Evangelho da Graça. Isso tem sido um privilégio. E eu ouvi o Evangelho da Graça desde pequeno, né? Aprendi a amar animais, vaca, cavalo, não é, bois e todo tipo de animal, galinha, porco. Eu tinha que cuidar disso e sabia que dali vinha um sustento, né? Mas cada coisa no seu lugar, cada coisa tinha, cada animal tem a sua função. E eu pude viver isso no meu dia a dia. Não só eu, mas meus irmãos também, ainda menores que eu. Mas meu pai era um vaqueiro naquela época, né? Hoje não sei nem se existe, mas era um vaqueiro naquela época, onde tirava na base da mão. E eu fiz isso também com 10 anos ainda, tirando leite na mão, não é? Para poder encher os latões e levar. Meu pai perdeu 3 dedos por causa de um latão, perdeu 3 dedos, caiu no dedo dele, fruto do trabalho, não é? Ali algumas tribulações. Mas voltando aos animais, cada coisa é no seu lugar. Eu creio nisso. Cada animal tem a sua função. Cada animal, seja o cachorro, seja o boi, né, tem a sua função. Eu tenho em casa, não é minha, mas eu trato como se fosse minha, uma cadelinha. E tem um irmão muito querido aqui, que eu não vou citar o nome para poder ele não brigar comigo, mas tem um irmão muito querido nosso. Ele vem aqui em casa e ela conhece a voz dele quando ele fala no telefone. Eu boto no vivo a voz, ele fala e ela sabe que é ele, não é? Ela se chama Lily e ela tem o lugar dela. Ela tem sido uma companheira, não é? Ela é muito bem higienizada, nós cuidamos dela. Ela vai lá fora, ela já sabe que ela vai esperar no tapete, eu vou enxugar as patas dela quando está chovendo ou neve, né? Eu paro e peço a patinha, ela me dá a patinha, eu enxugo as 4 patinhas dela para que ela entre dentro de casa. Ela já sabe das regras, eu enxugo o corpo dela, os pelos, né? O cabelo dela, né? Que ela é cabeluda.
Então, cada coisa tem a sua função. Ela tem sido uma companheira na minha nova fase, né? Descobri algumas coisas na minha vida e ela tem sido uma terapia para mim, não é? Com os problemas que eu encontrei. E de repente ela tem sido uma companheira, mas ela tem a sua função. Ela tem sido de uma certa forma uma terapia, mas ela não vai além disso. Ela não vai além de uma amizade entre o animal e o ser humano. Né? Valorizar em excesso esse animal é um erro muito grande. Não há necessidade disso. Eu não vou maltratá-la, mas ela sabe o lugar dela. Então a gente alimenta, ela já conhece as regras, ela vem, desce todos os dias. Eu levo ela lá fora, ela faz o pipi dela, ou faz o cocô dela, e eu recolho e ela é bem cuidada. Ela já sabe que ela vai comer, ela já sabe que eu vou dar um extra para ela ali. Então ela vai e senta perto da geladeira para receber, né, as suas coisas. Ela já conhece, mas ela respeita. Não é? Às vezes a gente brinca com ela aqui no chão e tem sido uma terapia. Não é? Tem me ajudado, de uma certa forma. Né? Tô ficando velho, estou precisando às vezes de algumas coisas e ela tem sido uma terapia nesse aspecto. Né? Tem me ajudado. Quem sabe eu fico curado um dia, né? Da feiura. Mas tem sido. Eu, sinceramente, outro dia, perto do meu trabalho, vi uma senhora vindo com um carrinho, empurrando um carrinho de bebê. Não é? Tipo um carrinho de bebê. E eu já sabia o que era. A gente nunca imagina que alguém está ali com um cachorro dentro, né? Como se fosse um bebê. Quando eu olhei e vi que era, eu respeitei ela, deixei ela passar na calçada. E olhei para dentro e vi que era um cachorrinho. Às vezes você vê um carrinho de bebê com um cachorrinho do lado. Agora é muito comum. E agora não existe mais cachorro só totó, né? Totó, jagunço, isso não existe mais. Agora é Maico, né? É Maico, não existe mais cachorro, sei lá que nome eles davam antigamente, mas era muito comum, né? Jagunço, totó, brasão, whatever. Hoje não, hoje é Maico, Raienes, os cachorros ali. Qual é o nome do seu cachorro ali? Meu cachorro se chama. Não é Epaminondas? Não, não é mais. Não, Epaminondas foi muito tempo atrás. Meu cachorro se chama Guilherme, não é? Ou se chama. Esse é o Tiago, né? Nome de gente nos cachorros, né? É até engraçado. Mas essa senhora empurrando o carrinho, deixei ela passar, olhei o cachorro, vi, ela falou assim: ele é muito velhinho. Ela falando em inglês comigo. Eu falei assim: eu tô vendo ele. Já dava para perceber que ele é um cachorro velhinho, não aguentava mais andar. Mas ela tinha um cuidado com o cachorro dela, né? E aquele ali era um companheiro. Muito provavelmente ela é sozinha. E o cachorro estava lá, de uma certa forma, para estar com ela, uma terapia para ela, né? E a gente respeita isso. Mas não dá para substituir. Por exemplo, não vou gostar de pessoas, amar meus irmãos, ou deixar de gostar de pessoas para gostar só de cachorro, porque o cachorro não faz mal. Isso não é bíblico. Não. Irmãos, desculpa, mas não tá aqui. Não é? Diz assim, eu não sou obrigado a gostar de fulano. Não, você não é mesmo, não. Mas é um bom exercício. Porque eu costumo dizer o seguinte: comece se acostumando aqui, já que você é salvo e eu também, salvo por Jesus Cristo, a conviver com pessoas no céu. Porque com quem você vai conviver? Você não vai conviver com cachorro lá. Você vai conviver com pessoas. A primeira pessoa que nós vamos ver lá é o Senhor. E nós vamos conviver com Ele. Ele é o noivo. Ele é o meu Senhor, o seu Senhor. Mas lá nós seremos rodeados de pessoas. Imagine se você não exercita aqui. Claro que lá essa culpa toda não vai existir, né? Você vai ter que conviver de qualquer jeito, porque lá o amor é o que manda, não é, nessa relação. O amor, porque é o próprio Jesus que está lá. Mas é um bom exercício começarmos aqui a nos amar. A Bíblia manda que nós devamos amar nossos próprios inimigos. Em Romanos 12, fala que o nosso amor não deve ser fingido, nós não devemos gostar de boca, não é? E aí eu me lembro muito bem, com todo esse cuidado que você tem por animal, eu me lembro muito bem de Jesus expulsando uma legião de demônios e sambando eles nos porcos. E o que aconteceu com os porcos? Não, por favor, politicamente correto aí, não faz isso com os porcos, não. Não. O que aconteceu foi o seguinte: os porcos foram para o despenhadeiro, para o mar, e morreram lá.
não é? Ah, eu gosto de porco. Né? Eu tenho uma filha aqui que ela gosta de pigs. Não é? Ela gosta, ela acha bonito. Não vou trazer um pig para viver aqui dentro. Mas eu respeito. Será que Jesus pensou duas vezes antes de tirar daquele homem que estava sofrendo aqueles animais sujos e jogar naqueles outros animais? Não. Aqueles animais eram criação das suas mãos, desde o princípio. Não é quando criou todos os animais, é o fruto daquilo. Mas ele precisava libertar a vida de alguém. E o lugar onde aqueles demônios acharam guarida, foram nos porcos. E Jesus não contestou. Foram morrer. Então vamos parar com esse negócio, não é, meus irmãos? Pense que você vai conviver com seu irmão no céu. Quando eu começo a tratar mal uma pessoa que eu não conheço, que não ouviu ainda o evangelho, uma briga no trânsito, olhe bem, teve uma briga no trânsito, eu não sei o que vai acontecer. E de repente eu distrato aquela pessoa de forma rude. E aí como é que você vai falar do evangelho dela para ela depois? Ela pode ser salva depois. Ela pode ouvir o evangelho depois e vai conviver com você lá no céu. Como é que você explica um negócio desse, não é? Então nós precisamos pensar muito bem. Ah, eu não gosto de fulano, ou não gosto de Beltrano. Olha, entre escolher entre a minha cachorrinha e a vida de alguém, eu vou escolher pela vida de alguém. Eu vou fazer isso. Tá certo? Se for preciso sacrificar minha cadelinha, que não é minha. Tá aqui, é de todo mundo. Mas eu vou ter que escolher. Tá certo? Meu primeiro animal de estimação foi uma gata, que um cara matou. Meu pai emprestou essa gata para comer rato na tulha de alguém. Eu tinha apenas 5 anos de idade. E lá esse cara matou minha gata. Foi terrível para mim. Mas nem por isso eu odiei o cara. Continuei indo na casa dele depois, não é? Junto com a família deles. Não. Não aprendi esse negócio. Não vou odiar porque isso aconteceu. Não. Nós precisamos conviver. Eu não quero nem citar, eu já citei aqui Mateus 8,32, que fala da manada de porcos, não é? Mas eu não quero nem entrar por esse meio. Eu queria deixar com você isso aqui: o amor e respeito de uns para com os outros. Olha só que coisa maravilhosa. Paulo escrevendo aos Romanos, ele deixa o seguinte: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vangloriosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Acudi os santos. Acudi qualquer pessoa que estiver sofrendo. Acudi os santos. Nas suas necessidades, exercei a hospitalidade. Abençoai o que vos perseguem. É interessante isso, né? Abençoai o que vos persegue, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorem, ou chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios aos vossos olhos. A ninguém vos tornei mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Interessante isso, né? Tende paz com todos os homens. É isso que nós devemos fazer. Eu sei que o vídeo se tornou um pouco longo, mas é isso que eu queria deixar de recado. Nosso irmão que fez o texto lá e respondeu a pergunta, como sempre faz, com muita propriedade, eu queria deixar o seguinte: estamos orando por ele sempre. Porque é claro, é evidente que algumas pessoas tornam a coisa inflamada, né? E talvez nem seja o caso lá, mas eu me tocou meu coração. Porque eu fui criado entre animais, né? Até os meus 12 para 13 anos de idade, sempre gostei muito, gosto muito de cavalo, de vaca, de boi, gosto muito. Mas entre escolher entre um animal que vai inclusive para o meu churrasco e um ser humano, eu vou ficar com o ser humano sempre. Eu falo isso sempre aqui para os americanos, inclusive, né? Então eu prefiro ficar com Jesus, porque eu sei que eu vou conviver com ele lá. Eu prefiro ficar com você, porque é com você que eu vou conviver lá.
meu cachorro não estará lá. Não é? A Lily, lamentavelmente, não é? Vamos falar assim, humanamente, não vai estar. Mas eu sei que o Senhor tomará nas suas mãos, porque Ele é o Criador de todas as coisas, não é? E vamos viver com isso na nossa mente, no nosso coração. Pense nisso. Pense sobre o seu próximo, seu inimigo, seu semelhante, porque ele pode ser seu inimigo agora, mas ele pode ser salvo por Jesus Cristo e vai conviver com você no céu. Que o Senhor abençoe o seu dia.